Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança, Colegiado de Engenharia Civil, disciplina Concreto Armado 2, professor responsável Norei Santana. Boa noite, hoje iremos trabalhar o tema reservatórios de concreto armado. Os componentes do grupo são Erickson, José Cristóvão, Pablo, Matheus, Talves, Vinícius e Wendel. Origem dos reservatórios. Desde que a humanidade passou a viver em comunidade urbanizada, houve a necessidade de construção de reservatórios para suprir a demanda de água. A civilização romana foi um dos primeiros povos a fazer uso de reservatórios com impermeabilizante, empregando betume e cimento romano, e com abastecimento constante de água via aqueduto. As imagens abaixo apresentam uma cisterna e um aqueduto romano. Definição. Um reservatório de concreto armado é uma instalação utilizada em projetos que precisam de alto armazenamento de água, tais como indústrias, condomínios, edifícios e outros grandes empreendimentos. Tipos de reservatório. Existem basicamente 3 tipos: de armazenamento, usado para armazenar água captada; de compensação, usado para compensar as vazões; e de distribuição, usado para compensar as vazões em um sistema de distribuição e também exercer a função de armazenamento e deslocamento de água para ramais. Classificação dos reservatórios. Dentro de um sistema de distribuição, os reservatórios podem ser classificados de acordo com o tamanho, a posição, quanto à sua construção. Consoante o tamanho, temos os pequenos, com capacidade de até 500 metros cúbicos, os médios, com volume até de 5.000 metros cúbicos, e grandes, com capacidade maior que 5.000 metros cúbicos. Consoante o sistema construtivo, temos os elevados, os enterrados, de superfície, intermediários e semi-enterrados. Partes dos reservatórios. Parede é um elemento ligado ao fundo e à cobertura do reservatório em cada extremidade. Sua função é de resistir à pressão hidrostática lateral, não podendo ocorrer vazamentos, e transmitir os carregamentos da cobertura à fundação, ou à laje de fundo no caso de apoiados. Fundo tem a função de transmitir as cargas consoante a cobertura e as paredes e as pressões hidrostáticas aos pilares ou à fundação, dependendo do tipo de reservatório. No caso das fundações dos reservatórios apoiados, semi-enterrados e enterrados, esta deve resistir aos esforços localizados de recalque, diferenciais e deslocamento impedidos. Cobertura. Esta serve para a proteção do produto armazenado. Pilares. Para os reservatórios elevados, esta parte tem a função de transmitir as cargas de cobertura das paredes e da laje de fundo à fundação. Ações atuantes nos reservatórios. Os esforços atuantes nas partes constituintes dos reservatórios são calculados considerando-se as seguintes ações: cobertura, peso próprio e sobrecarga; parede, peso próprio, carga vertical uniformemente distribuída devido à cobertura à borda superior do reservatório e carga devido ao carregamento líquido; laje de fundo, peso próprio, carga vertical devido à parede circular e carga devido ao carregamento líquido. E também temos as demais ações, que trata dos efeitos do vento, efeitos devido à variação de temperatura e retração. Cronograma de projeto de reservatório de concreto armado. Deve seguir os seguintes passos: estimativa do volume a ser reservado, determinação da arquitetura do reservatório, cálculo dos esforços distantes na parede, cálculo dos esforços distantes da cobertura e da laje de fundo, verificação dos esforços com programas computacionais, dimensionamento da armadura e detalhamento da armadura. Pré-dimensionamento. Primeiramente, deve-se escolher sua localização e sua geometria. Quanto à localização, os reservatórios mais utilizados são os semi-enterrados e os elevados. Se o terreno oferecer cotas pesiométricas favoráveis, sempre se dá preferência a reservatórios semi-enterrados, pois os custos envolvendo a escavação geralmente são menores que os custos para a elevação da estrutura, além de minimizar preocupações com a estabilidade estrutural do reservatório. Quanto à forma geométrica, as mais adotadas são as cilíndricas e paralelepípedicas. As cilíndricas possuem vantagem econômica sobre as paralelepípedicas, pois estas necessitam de mais concreto e aço para resistir aos esforços gerados por uma mesma quantidade de água. As paralelepípedicas possuem vantagem de facilidade construtiva. Assim como no dimensionamento de outros tipos de estruturas, a espessura do reservatório é estimado inicialmente e verificado ao longo do cálculo de dimensionamento. Caso não seja suficiente, o valor inicial é então aumentado e deve-se repetir o procedimento. O volume do reservatório é facilmente obtido por meio do cálculo de consumo médio da população que o mesmo irá abastecer. Procedimento de cálculo e detalhamento. O procedimento de cálculo das quantidades, bitolas e espaçamentos das armaduras segue as disposições contidas na norma de concreto armado NBR 6118. Outras normas que podem auxiliar nesse procedimento são a NBR 14931, que trata do procedimento para execução de estrutura de concreto, e a NBR 15577, que oferece um guia para avaliação e prevenção de reatividade potencial no uso de agregados em concreto, fenômeno que pode originar fissuras ou deformações estruturais. Neste tipo de estrutura, deve-se sempre reforçar as juntas o máximo possível, visto que as solicitações podem facilmente provocar fissura nessas regiões. Neste caso, como pode ser observado na imagem acima, houve um aumento na seção transversal da junção, chamada de mísula, para garantir a estanqueidade e aumentar o braço de alavanca da ligação.
Foram também adotadas armaduras especialmente adaptadas para combater o surgimento de fissuras nessa região. Carregamentos atuantes nos reservatórios. As cargas atuantes nas paredes dos reservatórios são tanto perpendiculares ao plano médio da parede, ocasionando o funcionamento com placas, como por exemplo em placas temos as lajes, e também atuam no próprio plano médio da parede, trabalhando assim como viga ou viga-parede. Laje de tampa. Na laje de tampa atua o peso próprio, o revestimento e o carregamento acidental. O peso próprio é calculado conforme fazemos em lajes maciças, apenas multiplicando a espessura em metros pelo peso específico do concreto armado, que vale 25 kN por metro cúbico. Em situação usuais, utiliza-se como revestimento 1 kN por metro quadrado e como carregamento acidental 0,5 kN por metro quadrado. Laje de fundo. Os carregamentos atuantes na laje de fundo serão bem similares aos atuantes na laje de tampa. Como diferença, removeremos o carregamento acidental e incluiremos o carregamento decorrente da água acima da laje, apenas multiplicando a altura da água por 10 kN por metro cúbico, resultando em um carregamento por unidade de área kN por metro quadrado. Paredes. Nas paredes, consideramos uma carga horizontal e triangular decorrente do empuxo da água. Essa carga parte do zero no topo dos reservatórios e até seu valor máximo de 10 vezes a altura kN por metro quadrado no fundo dos reservatórios. Cálculo de cargas e combinações. Nesta etapa de projeto, o engenheiro deve ser capaz de prever todo tipo de carregamento que a estrutura pode vir a sofrer. As cargas consideradas para dimensionamento de reservatório de concreto incluem peso próprio da estrutura, calculado basicamente pelo peso específico dos materiais que o compõem, peso da água em empuxo, obtido pelo peso específico da água, e empuxo do sólido do lençol freático, além da carga aplicada no reservatório pelo peso do solo. Deve-se analisar o caso em que o nível de lençol freático esteja acima do fundo do reservatório. Cálculo de carga e combinação. Calculando os reservatórios. Para realizarmos cálculos manuais, é comum isolarmos cada elemento e analisarmos separadamente. Da mesma forma como fazemos com lajes maciças, podemos utilizar tabelas específicas para obtermos os esforços nas paredes. Condições de contorno. Analisando as condições de contorno, vamos seguir as seguintes premissas. Quando duas lajes tendem a girar no mesmo sentido, consideramos aquele encontro como um apoio simples. Em caso contrário, ou seja, se tendem a girar em sentido oposto, consideraremos aquela extremidade como um engaste, uma vez que ali existirá uma restrição à rotação. Continuação, na imagem apresentada acima, podemos concluir que cada parede é engastada nas paredes da extremidade e na laje de fundo, e é simplesmente apoiada na tampa. Também podemos observar que a laje de fundo é considerada engastada em todas as paredes. Observe-se também a tampa, que é simplesmente apoiada nas paredes laterais. Agradecemos ao professor e os caros colegas pela atenção.